Olá, sejam muito bem-vindos ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools, para quem lidera, transforma e respira o mercado da privacidade no Brasil. E, gente, hoje não poderia ser diferente, nós temos aqui uma convidada super especial, a Denise. A Denise, gente, e eu vou pedir já licença para quebrar aqui, porque ela tem um super currículo, então a gente não consegue decorar, evidentemente, né? E eu vou olhar aqui um pouquinho para minha colinha, né? Então, gente, a Denise, ela é hoje superintendente de governança e compliance, encarregada de dados no Badesul Desenvolvimento, nas áreas de proteção de dados, governança e integridade corporativa e, claro, não poderíamos deixar de falar, só mais gestão de riscos. Eu tô aqui com Denise, bem-vinda, Denise, que prazer te ter aqui. E aí, no currículo, esta super mulher vem como mestre de administração, especialista em direito digital, proteção de dados, é certificada de PO pela CESPRO, certamente teve aula com o nosso founder, Mário. Nos bastidores a gente fala se a aula dele foi boa. Tá. E deixamos aqui com os ouvintes essa dúvida, né? E também ela é certificada pela CBPP, pela ABPMP. Bem fácil. Seja muito bem-vinda, Denise. Que prazer te ter aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. E eu vou começar quebrando o protocolo. Há muitos anos, e nós não vamos fazer conta aqui, tá, Denise? Tá. É proibido contas Combinado. no podcast hoje. Eu fui estagiária do Badesul e tive a honra de conhecer, conviver e dividir uma jornada extraordinária no Badesul. Então, é um grande prazer ter aqui alguém que vem representando uma corporação que fez parte da formação da minha carreira. Trago sempre comigo com muito carinho o Badesul, com muito amor, com muito orgulho de ter sido parte de uma pequena parcela enquanto estágio do Badesul. Olha, na verdade não é tão pequena, porque estagiários no Badesul são extremamente valorizados. Eu tenho certeza que tu foi fundamental, né? Porque a gente tem um quadro bastante reduzido e o estagiário lá é força de trabalho total. Eu adorava. Foram 2 anos e por isso curta, né? Porque, sem dúvida, o Badesul tinha muito ainda a contribuir na minha carreira, mas foi só o estágio e carrego comigo boas recordações, Sim. Mas mais do que isso, muitos aprendizados. Mas vamos ao que interessa, e nós vamos começar aqui, Denise, falando de quem é a Denise nesse mundo da privacidade. E aí eu quero que você me conta. Privacidade foi aquele caminho completamente planejado? Foi algo que aconteceu? Como é que veio essa oportunidade, né, de você estar à frente hoje enquanto DPO do Badesul e, evidentemente, né, cuidando aí de privacidade e proteção de dados dentro, né, de uma agência de fomento que é fundamental para o crescimento do nosso estado e das nossas empresas? Então, Aline, na verdade, como eu sempre gostei muito de tudo, não foi extremamente planejado. Aliás, a questão de ser encarregado de dados não foi nada planejada. Mas sempre na minha vida profissional, eu fui aproveitando oportunidades, né? Então, eu sempre tinha em mente que eu precisava estar preparada para as oportunidades que viriam. É claro que sempre com objetivos ali, para não ficar naquela deixa a vida me levar, porque senão pode ser que não leve para lugar nenhum, né? Mas em 2017 eu assumi a área de compliance, né? Na verdade, eu instaurei a atividade efetivamente de compliance no Badesul, né? Porque o Banco Central exigiu que tivesse uma área responsável por compliance. Nós não tínhamos essa separação lá dentro, né? Tava muito transversal. E aí, como eu já vinha de gestão de riscos, quando eu entrei, né, foi a parte de gestão de riscos, depois foi a parte de compliance e governança, e aí foi muito natural quando veio a obrigação de termos um encarregado de dados, né, em 2020, então, eu me vi com mais esse chapeuzinho,
né, lá dentro do Badesul. E aí, como sempre, eu digo, bom, agora eu preciso me preparar para isso também, né? Então, já tinha uma proximidade, porque, bem na verdade, tu implantar a privacidade, né, o processo é um processo. Então, eu fiz toda a implantação desse processo lá dentro. E riscos, gestão de riscos, né? Que eu já tinha essa bagagem. Então, eu me preparei muito, eu fiz o pós por causa dessa parte do direito que me faltava, apesar de ter os colegas apoiando. E assim foi indo a caminhada, assim, foi natural, né? Não foi previsto, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu tô adorando participar disso tudo e promover essa cultura lá dentro do Badesul. Denise, quando você tem o objetivo, né, o propósito de implantar um programa de privacidade em um negócio, uma corporação, no Badesul, enfim, eu sempre falo, né, e costumo relembrar isso com todos os colegas. Eu tenho um grande colega que é o Causa Neto, que ele diz que copiou a minha frase. E eu falo que privacidade tem começo, meio e vida. Ou seja, no momento que você falou um processo, é um processo que certamente você tem aí quase que diariamente, né, alguma coisinha que você tem que ir lá, porque novos projetos são lançados, novas campanhas de marketing. Ou seja, né, não é um projeto que tem começo, meio e fim. É uma nova cultura dentro da companhia. E por isso eu costumo dizer que tem começo, meio e vida, e portanto, se quiser usar essa frase, fica à vontade. Ai, muito obrigada, adorei. Não esquece de citar a autoria, Pode tá? Pode deixar. Mas vamos falar um pouquinho sobre desafios agora, né? Porque considerando que é um projeto, né? É um processo que você está implantando uma nova cultura de privacidade. E que esse processo tem começo, meio e vida, e não fim, né? Diferentemente do projeto. Quais são os desafios frente, né, a um órgão, né, uma empresa que é o Badesul, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado? Certamente você tem alguns pratinhos para equilibrar no teu dia a dia. Me conta aí quais são os teus principais desafios, como é que tu lida com esses desafios, como é que foi, né, esse processo, como você bem mencionou, de começo, meio e vida. Então, o primeiro desafio foi fazer o pessoal entender a importância, né, de conhecer principalmente o que podia, o que não podia fazer em relação a dados. Eu até estava conversando aqui antes com a Alice, e a gente conversava do seguinte, as pessoas achavam no começo que tudo ia barrar por causa da LGPD, né? Acho que não posso mais coletar dados. Não posso mais falar com o meu cliente. Eu não posso mais. Agora, não posso coletar dados. Ponto. Exato. Não posso ter dados na minha empresa. Nada pode. Exatamente. Então, esse foi o principal desafio, de mostrar que não, podemos, só que talvez não do mesmo jeito que se fazia antes, né? Então, não dá para ser assim tão incisivo, né? E também não precisamos do nome do cachorro, né? Ou seja, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não podemos mais? Podemos. Mas também temos necessidade de todas aquelas informações. Exatamente. Nome do cachorro, da mãe, do pai. E aí esse é outro desafio, de conseguir mapear, né, tudo que é ficha de cadastro e outros formulários que se pedem, né. A sorte é que lá a gente ainda não tem uma comunicação, um marketing tão ativo. A nossa demanda é muito... Vocês são B2B. Isso, a gente vem, é muito natural, assim, né. Claro, a gente tem, assim, faz visita nas regiões, né, indicação, então não tem muito e-mail marketing, não tem muita você coisa não tem necessidade de lidar com o teu cliente final. Exato. Que seria um B2C, onde você tem um varejo que tem uma demanda maior exatamente. De manipular dados. Então tem um universo reduzido de titulares, porque são os tomadores e as pessoas que estão envolvidas naquela operação, tem bastante, mas não é um fluxo de grandes varejistas, né? E a gente não tem esse marketing tão proativo,
Exato. Então, facilita, né? A gente não tem hoje nenhum tratamento com base em consentimento, porque não há realmente... Que bênção! Muita bênção. Eu disse que o meu maior desafio, que eu imagino que o ano que vem a gente vai começar a lidar com isso, aí é já ter uma ferramenta, né, da privacy, pra gente poder atuar de uma forma mais segura. E automatizada, né? E automatizada, porque né? não tem como você gerenciar, administrar o consentimento na mãozinha, né? Exato. É impossível. E aí o outro desafio é justamente isso, a gente conseguir ter ferramentas, né, que atendam essas necessidades, né? Porque, ok, a gente, assim, em relação a políticas, a contratos, até a cultura, hoje o pessoal, eu vejo que o pessoal já tá mais antenado, né? Engajou, pergunta. Óbvio, sempre vai ter aqueles que esquecem, que nem se dão conta, né? Sim. Mas o pessoal tá bastante ativo, assim, em relação a isso, né? Não tá mais cego, né? Então, a dificuldade agora é a gente ter ferramentas adequadas para fazer essa gestão e para a questão da segurança, né, dos dados. Eu acho que o maior desafio é a gente ter ferramentas apropriadas e atualizadas, tanto quanto os riscos que começam a se apresentar, assim, as novidades que vêm sempre, né? Então, para nós, esse é o maior desafio. E aí eu vou pegar o teu gancho, né? Falando de ferramentas, de tecnologias, né? E eu quero falar um pouquinho sobre mercado e tendências, tá? Mas eu vou começar fazendo uma pergunta na linha de impasses, na verdade, tá? Quais são os principais impasses que você percebe hoje que podem, de alguma maneira, atrasar esse programa frente aos órgãos públicos, né? Um programa de privacidade frente ao órgão público. Aline, eu acho que assim, são 2 pontos primordiais. Eu acho que o primeiro é essa questão de ter a tecnologia, né, para sustentar esse processo, né? Porque eu trabalho com processo há muitos anos, assim, amo, para mim, assim, o que eu amo é processo, lidar com processo, com risco, com controle, né? E eu cheguei à conclusão de que não existe controle sem automação. Sabe? O controle que depende das pessoas, infelizmente, ele é frágil, né? Porque a pessoa muda, o procedimento acaba mudando. Então, o maior desafio, e eu acho que em todo o âmbito do Estado, é tu conseguir comprar ferramentas de qualidade, né? Porque a gente tem todo esse processo de licitação. E aí, claro, a evolução nas leis, né? De aquisições tem ajudado a gente nisso. Mas, assim, na prática, tu tem que ter pessoas que entendam, né, de fato daquilo para poder comprar uma boa ferramenta. Então, a gente leva muito tempo nesse processo para conhecer as ferramentas, para saber pedir os requisitos que a gente precisa, que a gente quer, para não pedir nem a mais nem a menos, né, para não cercear, para não restringir a concorrência. Então, assim, são muitas variáveis que a gente precisa ter. Então, o processo é muito longo, né? E aí depois todo o processo de implantação também não é fácil. Que por si só já é longo também. Já é longo também. Então, assim, aí é o primeiro ponto, a dificuldade da gente conseguir acompanhar, né, a necessidade do processo com o ferramental que a gente precisa para isso, tá? E no tempo. No tempo, né, com que as coisas evoluem. O segundo ponto é a questão de pessoal para isso. Né? Então, assim, a gente ali no Badesul passou por um período muito grande com uma equipe extremamente reduzida que não dava conta da demanda, assim, do feijão com arroz. Sim. Né? Então, eu imagino que essa seja a realidade de muitos órgãos do estado, né, do município. Sim. E assim, a gente é meio que bombril, né? Tu tem que, tipo assim, lá no Badesul, eu cuido de governança, de compliance, de multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu faço tudo. Exato. Então, a gente não consegue também acompanhar, por exemplo, todas as notícias que saem, todas as evoluções que saem, né? Então, assim, é difícil de tu conseguir acompanhar isso e de ter pessoas com conhecimento técnico aprofundado a ponto de conseguir avançar nesse processo, evoluir, comprar ferramentas adequadas. Então, é meio que um ciclo, assim, né? Uma coisa dependendo muito da outra. Então, acho que esses são os principais desafios. E nós falamos aqui da importância, né, do generalista, do multidisciplinar. Multidisciplinar é uma palavra que a gente
acaba ouvindo muito, né, frente a uma jornada, né, de implantação de um programa de privacidade. E aí a pergunta é muito simples. Hoje, existe essa dinâmica dentro do Badesul, né? Vocês têm uma equipe reduzida e, portanto, muitas pessoas devem se envolver, as áreas acabam... eu acho que o reduzido tem um lado bom, né? Muitas vezes você... Poxa, eu tenho uma equipe reduzida, isso é de todo ruim? Não, porque você consegue juntar a equipe, você consegue fazer as coisas acontecerem dentro de um ambiente que acaba sendo controlado. Mas existe hoje esse envolvimento, existe essa dinâmica? Como funciona hoje no Badesul? Então, a gente tem a comissão de dados, que é desde o início né, da implantação do programa de privacidade, foi montada. E aí ela tem nós do compliance, tem o pessoal da segurança da informação, tem o pessoal de gestão de pessoas, né, de TI. Mas com certeza, assim, os mais ativos, e aí eu tô sempre de mão dadas, né, com o pessoal da segurança da informação e com o pessoal do jurídico, né, que na verdade eu até fui fazer o pós para conseguir conversar melhor com eles, né, para conseguir entender e para também não ficar tanto na dependência, né, de que quando eu tivesse a dúvida eu já levasse uma proposta, né, de solução e ver como é que ficaria melhor, né, para facilitar, porque o jurídico do Badesul atende tudo. Então, eu sempre falo que não existe privacidade sem proteção de dados. E a proteção de dados, ela passa muito pelas áreas de tecnologia, ou seja, ter bons sistemas de SI, de firewall, enfim, todos esses sistemas antivírus que acabam sendo, muitas vezes até a gente conhece de longa data, mas se você não tem esse ferramental, como a gente falava lá no início, você não vai entregar a privacidade que o teu titular espera. Isso. Na verdade, assim, desde a construção das políticas, porque, claro, a gente tem a política de privacidade, mas a gente tem a política de segurança cibernética, e tem os manuais, infinitos manuais que a gente produz, né? Todos eles... Controle de senhas, né, Denise? Porque depois do Louvre... Meu Deus! Depois... Meu Deus! No Badesul nós temos... Inacreditável! Fatalmente eles tinham boas ferramentas, né? Então eu acho que... Eu falei recentemente em um evento que eu fui convidada, eu digo, gente, você pode ter as melhores plataformas, um orçamento infinito de SI, mas se você não tem uma boa cultura, você vai botar a senha Louvre e todo mundo deu risada. Porque é sobre isso, né? Ok, eu tenho o melhor antivírus, eu tenho tudo de melhor, né? Melhor só que eu cuido de absolutamente tudo. Meu banco é criptografado, mas o acesso com Louvre. Aí, é Badesul, no caso? É Badesul, exato. Aí, gente, não vai parar. Mas daí que também eu comento do controle, né? Porque assim, não dá pra gente acreditar, não confiar que todo mundo vai ter essa consciência. E aí tu tem que ter a política de senha implantada lá no sistema, que não vai deixar tu fazer esse tipo de coisa, entende? Então, por isso que quando a gente faz a política e faz manual, é tudo em conjunto, porque eu não escrevo na política uma coisa que a TI e a segurança da informação não vão conseguir me entregar. Então, a gente sempre faz esse bate-bola e aí pergunta pro juiz, podemos cobrar isso? Podemos dizer que a sanção vai ser essa? Podemos, né, aplicar tal punição? Então, tem esses 3 pilares, assim, que eu acho que é fundamental quando tu tá construindo a política, é ver se ela consegue parar de pé e se tu pode ou não fazer aquelas restrições, aquelas limitações. Então, lá esse trio é bem forte, graças a Deus, assim, a gente se dá muito bem também, que eu acho que relacionamento é tudo, né, e anda em conjunto, porque senão não teria como. Vamos falar do equilíbrio entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação dos órgãos públicos. Fácil essa jornada sua, né? E aí, pelo menos, né, quando a gente conversa com DPOs de empresas privadas, essa dor eles não vão poder trazer aqui no Privacy Leaders, né? Porque no final do dia a gente não tem essa... No segmento privado não temos essa preocupação, pelo menos não com a Lei de Acesso à Informação. Como é que é pra ti lidar com... Vamos lá, eu tenho privacidade, eu tenho Lei de Acesso à Informação. Eu particularmente acho que não a Lei de Acesso à Informação tem que evoluir um pouco, mas
a regulamentação dela poderia se adequar um pouco mais ao fato da privacidade em si, sabe? Porque eu ainda acho que os dados dos servidores ainda são muito expostos, e eu acho que isso ainda pode trazer um prejuízo para as pessoas, né? Fora isso, a sociedade tem obrigação, inclusive, de ter acesso às informações, né? Só que a gente precisa ter um cuidado muito grande de qual informação e de como a gente vai passar isso. Então tem que entender de fato ali a motivação dessa solicitação, se ela de fato vai fazer diferença para o controle social, né? Ou se é só porque tô curioso, né? Então eu acho assim que o cuidado de quem está recebendo essa solicitação e entender a motivação, né? E daí entra o cidadão ter que explicar muito bem isso, né? Ter que motivar muito bem isso. E a gente lembrar da LGPD e ver quais são os pontos que dali a gente pode dizer, olha, eu te dou essa informação, mas isso eu entendo que não é preciso para tu sanar tua dúvida, né? Então, tem que ter um olhar em cada uma das solicitações. E aí eu acho que elas convivem bem, né, para o cidadão em geral. Mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir com a proteção da vida pessoal mesmo, da privacidade dos servidores públicos, assim. Apesar de defender que a gente precisa ter transparência total para ter um controle social, eu acho que ainda dá para dar uma amenizada, né, no que está exposto sobre a forma como está exposta, né, a informação sobre os servidores. Muito bacana. Agora nós vamos ir para um próximo bloco, que é muito divertido, né, que é o que eu chamo de praticar aqui a ciência da futurologia. Super fácil, né? Nossa. Sobretudo falando de privacidade, né? Mas eu quero iniciar aqui te questionando e a gente discutindo um pouquinho mais, frente à recente mudança, né, que a NPD teve, né, onde ela deixou de ser autoridade, né, e passa então a ser agência, né? E aí a pergunta que eu tenho, o que você entende que isso pode impactar frente à fiscalização? Como que você acha que vai ser o diálogo no setor público? E aí, óbvio, né, vamos falar do contexto, né, de agências de fomento, vamos dar essa linha, né, ou seja, como é que vai ser isso, tudo isso, né, todas essas mudanças, que a gente está numa constante evolução da LGPD. Sim. E aí olhando para mais, né, essa mudança que foi a transformação aí de autoridade, né, para agência. Eu vejo muito positiva a mudança de uma autoridade para uma agência, né? Porque pela minha trajetória, né, no ambiente público, eu acho que não é muito diferente do privado. Acho que quase nada diferente. As coisas só funcionam mesmo quando tem alguém fiscalizando, né? Então, assim, como a gente tem o Banco Central, eu vejo que dentre entidades públicas, talvez menores, enfim, a gente costuma estar sempre bem ligado na regulamentação, né? E a gente leva muito a sério a regulamentação. E o Banco Central foi fundamental para a nossa evolução nesse ambiente de controle. Porque é óbvio que todo dono de empresa está preocupado e quer investir onde ganha dinheiro. Não no negócio. No negócio, né? Não onde gasta dinheiro, né? Então, até ele ver que aquilo é importante, porque aquilo... Na verdade, fundamental, né? Fundamental. Ele tá investindo no negócio. Exatamente. E quando ele entende que investir no controle faz ele deixar de perder dinheiro, né? Quando ele enxerga isso, é bom. Mas nem sempre isso acontece com uma agilidade suficiente, né? Então, assim, acho que o Banco Central é ótimo para isso, e a NPD, sendo uma agência, ganhou muito mais força, ganhou força de trabalho, né? Sim. E eu vejo que, assim, ela desempenha um papel muito bacana em ajudar a gente, né? De aculturamento. Aculturamento, educação, modelos, né? Eu super consumo tudo ali,
né? Sim. Então, assim, eu acho que foi fundamental isso e espero que ela consiga chegar nas agências de fomento, porque o universo que ela tem para dar conta é muito grande e as agências de fomento são um pedacinho de nada. Então, eu espero que ela consiga chegar na gente, nem que seja de uma forma de monitoramento à distância, né? Como o Banco Central tem hoje, o monitoramento à distância é muito efetivo. Então, se ela conseguir chegar nesse monitoramento à distância, para a gente ser mais proativo, inclusive, né, para que ela não, para que a gente não seja reprimido assim quando não deu mais tempo, mas para ajudar a gente, inclusive, eu acho que vai ser fantástico, super legal. Bacana a sua visão. E agora vamos falar um pouquinho do próximo desafio, tá? E aí eu não vou cochichaiar aqui. O próximo grande desafio relacionado à proteção de dados, evidentemente, à privacidade. Eu sei que está todo mundo falando do contexto de inteligência artificial, mas como é que é isso nas agências de fomento? Como é que vocês estão vendo o próximo desafio, o próximo grande desafio? Ai, eu fico bem assustada, sabe? O nome é assustado, assim, porque a gente tem de um lado as pessoas querendo usar muito IA, né? Os servidores, né? Os empregados querendo usar IA, porque parece ser a solução de todos os problemas. A celeridade que a gente quer para o nosso dia. Isso. Para dar conta de tudo. Exatamente. E de outro lado eu vejo o meu colega, agora temos 2 colegas para cuidar da segurança da informação. Então, assim, é um cabo de guerra, né? Porque tem gente querendo usar e aí começa a usar coisas que eles ainda não testaram, ainda não conseguiram saber se é seguro, né? Então, assim, é aquilo de eles também não dão conta, né? De conseguir dar segurança para a gente poder usar tudo que a gente quer, né? Então, eu não sei, eu acho que isso depende muito também do perfil das pessoas em cada agência, depende muito de como cada agência do Brasil consegue dar conta de as pessoas se darem conta dos riscos que elas estão correndo. Então, faz muito parte da cultura também de cada uma, né? Eu já vi agências usando muito IA para o que a gente mais tem usado muito para fazer ata, né? Sim. E aí, assim, qual a solução que tu tá usando para fazer a ata de uma reunião de conselho, de uma reunião de comitê de auditoria, que pode ter assuntos super sigilosos ali dentro, né? Será que isso não tá vazando? E aí você tá vazando, né, o segredo industrial. Exato, né? Então, assim, e às vezes a gente tem assuntos sensíveis tratados lá de pessoas, né? Claro. Então, envolve, assim, as questões de gestão de pessoas lá, né? Atestados médicos, dispensas. Então, são muitas coisas. Então, assim... Já entramos na seara do dado sensível. Exato! Que é uma delícia tratar. Total. Então, assim, a gente tá seguro mesmo com essa ferramenta que a gente tá usando, né? Sim. Então, eu vejo que esse é o desafio das compras, as aquisições de soluções que a gente tem feito de forma disseminada. Então, a área de RH tá pensando numa solução, a área de marketing tá pensando em outra, e será que a segurança da informação lá e a encarregada de dados, no caso, tá dando conta de olhar? E, sobretudo, entender por quê. Exato. Eu tô comprando uma solução para marketing, que atende o negócio marketing, vamos pensar assim, mas no final do dia, todos são Badesul. Então, sim, como que eu preciso realmente ser multidisciplinar. Exato. No conhecimento de todas as tecnologias e de todos os negócios. Gente, agora, um exemplo, tá? Fui surpreendida ali por uma contratação da Catraca. Que daí tem a identificação... A biometria facial. A biometria... Facilita, pero no mucho. Isso, daí eu digo, bom, vou conhecer bem esse fornecedor, né? E aí você foi fazer auditoria. Aí eu fui fazer auditoria. E aí eu me dei conta de que tem outro processo que eu preciso arrumar, né? Que é a auditoria dos fornecedores. Não, na verdade eu preciso estar antes, né? Sim. Eu preciso estar lá na aquisição, vai ter que ter um checklist lá, que ainda não tinha esse checklist, de ver se esse cara tem pelo menos uma política de privacidade. De ver se ele tá subcontratando, que foi o caso lá, né? Então, assim, a gente ainda não tinha tido uma tecnologia dessas
adquirida, é a primeira vez, né? E passou todo o processo sem eu ter o conhecimento. Então, aí eu já entrei em contato, né, com a empresa, tô buscando informações sobre a empresa que tá subcontratada, que é onde a gente põe os dados, tira foto. Né? Então, assim, são coisas Exato. que vão vindo e que a gente tem que acompanhar, né? Ou seja, o futuro todas as frentes de compras vão passar por essa due diligence, né? Assim denominada, né? A gente tem hoje, dentro da Privacy Tools, inclusive, esse formulário pronto aí que você Sim. faça a due diligence, já te Sim. traz o risco, né, daquele fornecedor. Mas é fundamental você trazer esse ponto, né? Porque é importante que as pessoas que estão nos acompanhando percebam que, sim, você só vai prestar serviço para o Badesul amanhã, né? No futuro próximo, se todo o teu back office, ele tá completamente regulamentado, né? Então, não posso só escrever uma política, como eu costumo dizer. Mas eu passei para o jurídico. Mas SI nunca sentiu nenhum cheiro daquela política. Nem sabe o que tá escrito, né? E aí a senha tá lá Louvre, como a gente, né, brincou aqui na nossa gravação. Mas que legal. E a gente tem aqui ainda, Denise, uma pergunta que você trouxe para nós, que o teu caminho, tá? No que se refere a chegar como encarregada do Badesul, foi um caminho... Deixa a minha vida me levar, mas não tanto, né? Você sempre foi muito curiosa, então foi nesse sentido que você usou o deixa a vida me levar. Mas você buscou essa formação, buscou esse conhecimento, você fez diversas certificações, buscou direito, né? Para compor esse teu know-how para desempenhar de maneira muito assertiva essa cadeira que você tomou no Badesul. E aí a pergunta e a dica para quem quer começar essa carreira? Denise, eu não tô aqui, eu gosto da ideia, é uma área que me chama atenção, o que eu preciso fazer para ser o DPO ou a DPO? Ótimo. Eu entendo assim que primeira coisa é estar bem envolvida ali com as questões da própria NPD, né, de conhecer bem a NPD, conhecer a estrutura, buscar certificações, eu acho que é super importante. Eu agora tô conseguindo dar mais um passinho, já fiz a preparação para a certificação da IAPP, né, então assim, é o que nos traz conhecimento mais global em relação ao assunto também, e nos coloca dentro de uma comunidade, né, de pessoas que vão te ajudando a conhecer, a entender, a te mostrar coisas que tu nem imaginava. Participar de eventos, né? Eu acho que o evento que a própria Privacy Tools fez esse ano foi fantástico. Data Protection Club. Vamos repetir. Tomara. Porque foi lá que eu conheci uma pessoa. Já deixo aqui aquele pontinho pro marketing, né? Sim. Vamos repetir. Te vira aí. É isso. E aí lá que eu conheci pessoas novas, né, na área ali, que estão com os mesmos desafios e que me indicaram a certificação IAPP. E aí, tipo assim, dali das conversas e das experiências das outras pessoas, que tu vai vendo qual o caminho. Preciso fazer uma formação específica, né? Foi bom fazer o curso de Direito, foi excelente, porque eu peguei um background ali que eu não tinha nem de vocabulário, né? Eu nunca tinha passado perto do direito, né? Minha formação é toda na área da administração, que me ajudou muito para ter esse olhar do processo, né? Esse olhar do controle, do que fazer, né? Dos planos de ação. Então, a administração para mim foi fundamental, porque dá a base para todas as novidades que a gente precisa fatiar os problemas e implementar eles, né? Mas a gente precisa ter o conhecimento mais fundamental, né? Sim. Então, eu acho que a formação, assim, esse pós em Direito ajudou muito, não descarto a possibilidade de fazer outros, né? E cursos mais rápidos, né? Cursos que te levem direto ao ponto, assim. Eu sempre gostei de cursos mais rápidos que te levem direto ao ponto. Então, acho que essa é a dica. É a grande dica. É a grande dica. Muito bem, Denise, eu quero te agradecer imensamente.
Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim deste episódio, mas foi um prazer te receber aqui. Uma colega, nós quase fomos colegas no Badesul, né? A gente poderia eventualmente ter trabalhado juntas. Foi uma grande alegria. Muito obrigada por representar e trazer aqui a tua jornada, a tua rotina do Badesul. E pessoal, nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. E se você gostou deste conteúdo, deste episódio, sugiro você compartilhar com os teus colegas. E também sugiro que você siga as redes sociais da Privacy Tools. Lá você vai encontrar muito conteúdo e também mais episódios. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio do Privacy Leaders.